Continuando a nossa série de aulas, essa é a nossa aula 11, eu só esqueci de colocar nesse primeiro slide, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho de adsorção e translocação de solutos orgânicos e inorgânicos nas plantas, continuando nosso tema de fisiologia vegetal. Beleza? O que são solutos nas plantas, tá bom? Solutos são substâncias dissolvidas na seiva vegetal, tá bom? Que pode ser inorgânicas, pode ser os íons minerais, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, mais nitrogênio. Esse outro nitrogênio aqui é amônio, se eu não me engano, alguma coisa assim. E também pode ser soluto orgânico, no caso de açúcares, sacarose, glicose. No caso de aminoácidos, hormônios, né, fitohormônios, ácidos orgânicos, nucleotídeos, peptídeos sinalizadores. Então tudo isso vai estar ocorrendo ali dentro da planta. Planta, orgânico e inorgânico, beleza? Não deixe de estar conferindo aí também o nosso curso Redação Nota Máxima. Tá aqui no link aqui embaixo, ó. Vai aí, confira o nosso curso, entre, caia pra dentro e saia na frente da concorrência com redação nota máxima, beleza? O que são solutos nas plantas? A eficiência na absorção e translocação desses solutos é vital para o metabolismo vegetal, crescimento e fotossíntese, resistência ao estresse e produtividade nas nossas plantinhas. Vamos ver um pouco melhor sobre isso, tá bom? Como é que essa absorção de solutos ocorre? Onde é que ela ocorre? Ocorre nas pelos radiculares, tá bom? Então, pelos radiculares é uma estrutura lá da raiz, né? Então, vai ter essa raiz principal e tem esses micro raizezinhas que partem de uma outra raiz maior. Essas são os pelos radiculares, tá bom? É realmente assim, beleza? Localizados principalmente nas raízes jovens, com grande área de superfície de contato com o solo também. Beleza? Vamos lá. Mecanismo de absorção. Passivo-ativo e de cotransporte. Beleza? Um mecanismo passivo não vai ter gasto de energia, como por exemplo a difusão e a osmose, que nós já falamos um pouquinho sobre ela. Mecanismo passivo. Conta gradiente de concentração, vai ter gasto de ATP, que é muito semelhante ao que a gente aprende em relação às células animais, e também transportadores específicos, beleza? Em relação ao cotransporte, a gente vai estar falando aí de íons que entram junto com o H+, e outros íons via proteínas transportadoras, beleza? Então, um ácido aí, beleza? Muitos nutrientes essenciais são absorvidos por meio de transporte ativo, tá certo? Principalmente em solos com baixa concentração, né? Então, é por isso que a gente aduba bem a planta, para ela não gastar tanta energia nesse transporte, ela para poder realmente estar ali depositando energia no produto que a gente quer dela, né? No caso das culturas. Ótimo. Fatores que afetam a absorção mineral. A gente vai ter a discussão em relação ao pH do solo, que vai estar influenciando aí a disponibilidade desses íons, tá certo? E aí entra um estudo realmente muito complexo aí. É muito complexo. De regulação do pH do solo, para a disponibilidade de cada um dos íons para a planta poder estar utilizando ali da melhor maneira possível. Nossa, eu odeio esse tema quando a gente vai trabalhar em preparação do solo para receber gramíneas em geral, para a produção de animais a pasto. Mas ótimo. A gente vai ter também o fator que vai estar afetando essa absorção mineral em relação à aeração do solo, em que as raízes também vão estar precisando de oxigênio para respirar, para poder desempenhar bem as suas funções. Tá bom? A gente vai estar falando do fator de umidade, que é essencial para a solubilização dos minerais. E isso que é algo realmente essencial, né? Então, a planta que vai estar sofrendo de seca, ela também vai estar sofrendo de falta mineral, tá certo? Por conta da umidade. Os minerais precisam estar ionizados para que a planta consiga absorver, beleza? E eles não estarão ionizados se eles não estão sendo permeados por água, ok? Então tem esse fator de umidade mínimo, beleza? Em relação à temperatura, vai estar afetando também o metabolismo e o transporte ativo, principalmente por conta do mecanismo de controle de trabalho máximo das enzimas, beleza? Também vai ter a questão da relação da competição iônica. Se tem excesso de sódio, pode estar inibindo a absorção de potássio, por exemplo.
Beleza. Translocação de solutos inorgânicos. Após a absorção, os nutrientes são transportados via xilema, junto com a seiva bruta. Até aqui nenhum segredo, tá bom? E aí o fluxo segue do sistema radicular para as partes aéreas. Você consegue imaginar isso, certamente. O movimento é impulsionado pelo transporte transoperacional, do qual nós já falamos em relação à teoria de coesão-tensão, que é a melhor forma que nós tivemos de explicar esse processo até hoje. Né? Se você falar, eu não concordo com isso, então vai lá, bonitão. Explica o negócio de um modo melhor. A gente vai ter os nutrientes móveis, que podem ser redistribuídos da folha velha para uma folha nova, que são os nutrientes, por exemplo, o potássio aí, o magnésio, e vai ter os nutrientes imóveis, como por exemplo o cálcio, tá bom? Que são aqueles que não saem da célula onde eles já foram depositados, tá bom? E por conta disso a gente pode ter, às vezes, esses sintomas de deficiência desses nutrientes nas folhas mais jovens, né? Porque só vai ficar ali na folha que já foi criada mesmo. Chega e fica, beleza? Ainda no tema da translocação, a gente vai ter a origem dos solutos orgânicos, tá bom? Agora para os orgânicos. Preste atenção nisso, que tem um fator interessantíssimo nisso aqui. A fotossíntese, claro, vai ocorrer nas folhas, vai produzir sacarose, aminoácidos e outros metabólitos. Tenha isso em mente. A sacarose é o principal açúcar translocado no floema da maioria das plantas. Ok, agora veja isso aqui. O transporte via floema, meu amigo, a hipótese de Munch. Olha só, a teoria de Munch, ou fluxo em massa, que é relacionado ao fluxo de pressão, explica o transporte de solutos orgânicos no floema. Como ele pode ocorrer? Vai ter, claro, a fonte ali, como essas folhas fotossintetizantes que vão estar produzindo açúcares, ok? Vai ter essa carga ativa no floema, a entrada da sacarose atrai a água do xilema e cria uma alta pressão osmótica. E aí ela começa a se mover. Beleza? Então é muito semelhante ao mecanismo que nós encontramos lá nos túbulos contorcidos proximais do rim. E aí eu não sei nem distinguir o que é mais complexo, né? Se o sistema de pressão osmótica lá dos túbulos contorcidos proximais, dos rins, né, dos animais mamíferos aí principalmente, ou se a relação da teoria de Munch aí com a entrada da sacarose com a entrada da sacarose no floema, que vai atrair água do xilema para o floema, causando uma maior pressão osmótica. Beleza? Mas enfim, a gente vai ter esse deslocamento de fluxo por massa em direção ao dreno. E eu já falei do dreno para vocês também, para não questionarem isso, apenas aceitar, tá bom? Dreno, raízes, frutos e sementes. E vai ter essa questão da descarga do dreno, né? Que é a sacarose sendo utilizada ou armazenada. Agora vem aqui comigo, olha só. O floema pode transportar, o floema pode transportar em várias direções simultaneamente, dependendo da posição das fontes e dos drenos. Ok? Então, se essa seiva elaborada ela parte das folhas, ela pode ir das folhas às raízes. Se ela parte das folhas, ela pode ir da folha aos frutos. Se ela parte das folhas, ela pode ir das folhas aos brotos. E deve ir, então, em todas essas direções, ela está correndo. Beleza? E em relação ao xilema, que é sempre unidirecional, o floema pode ir em várias direções. Beleza? É bidirecional e dinâmico. Nossa! Pois maravilha. Aplicações periciais de tudo isso que a gente está falando aqui. Vamos lá. Diagnóstico de deficiência ou toxicidade de nutrientes em perícias agrárias ou florestais. Ok? Análise de bioacumulação de metais pesados em áreas contaminadas. Determinação de causas de fitotoxicidez por fertilizantes mal aplicados. Perícia em plantas atacadas por herbicidas sistêmicos translocados pelo floema. Avaliação de produtividade e recuperação de vegetação em áreas degradadas. Vamos lá, curiosidades e avanços. Plantas parasitas como cipó-chumbo, que é um problema às vezes, interceptam o floema da hospedeira, é como se ela fosse dando um mata-leão assim na outra planta, um negócio absurdo. Mas ótimo. Os RNAs mensageiros e sinais proteicos também podem ser translocados via floema. Isso aqui é uma novidade até mesmo para mim,
Plantas transgênicas têm sido utilizadas para investigar rotas de translocação. Isso é interessante. Métodos de diagnóstico moderno, marcadores radioativos, traçadores fluorescentes e eletromicrografia. Então aí parabéns para os nossos botânicos que estão trabalhando nessa área muito complexa da qual eu não teria coragem. Mas ótimo, algumas das nossas referências técnicas aqui. E por fim, por favor, não deixe de dar uma olhadinha no nosso curso Redação Nota Máxima. Tem vídeo mostrando o conteúdo desse curso aqui também no nosso canal, tá bom? Não deixe de estar verificando aí se é para você. Beleza? Um grande abraço, até a próxima aula. Deus abençoe a todos.